vontade. Glória a Deus. Você está feliz? Como é bom estar aqui. E vou falar uma coisa para vocês. Eu estou me sentindo tão em casa. E sendo muito transparente com vocês, eu de verdade é como se eu estivesse lá em Vila Leopoldina. Que maravilha poder estar aqui, ver alguns rostinhos. Agradecer principalmente ao nosso amigo Will, também a Laís, que fizeram um trabalho tão maravilhoso conosco na Escola de Ministros. Sabe, irmãos, vocês têm pérolas preciosas aqui. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu na Escola de Ministros, nós tivemos uma aula extra, onde nós dividimos a escola em 10 turmas. Em apenas uma turma, nós tivemos 18 conversões. O envolvimento do SOS, o envolvimento desses dois ministros foi maravilhoso. Amém? E como o meu coração se encheu de alegria. Pastor Paulo, Salete, um gosto estar acá e poder ministrar a palavra de Deus a este pueblo bendecido. Um gosto estar acá, hein? E eu queria, sem muita delonga, compartilhar com vocês a palavra do Senhor com muito temor e tremor. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, obrigado, Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor já começou essa ministração muito antes desse momento. Pai, eu oro por espírito de revelação e sabedoria vindo sobre meus irmãos. Pai, a tua palavra diz que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas. Por isso, Pai, toda fortaleza caindo por terra, no nome de Jesus, e você diz... Sabe, amados, é uma alegria tão grande, de verdade, eu me sinto como se eu estivesse em casa mesmo. Pastor Janduí, Pastor Carlos, manda um grande abraço para a igreja. E, sabe, questão de mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu estava meditando, lendo um determinado livro, e eu quero conversar com vocês hoje sobre firmeza doutrinária, ou firmeza da fé. Amém? E eu estava meditando, lendo um determinado livro. E eu fui preparar um café para mim, fui até a minha cozinha. E desde 2019 nós temos aprendido com o nosso pastor Janduí, da gente se dedicar a investir muito tempo em oração em línguas. E eu estava então naquela cozinha, estava preparando o meu café. E naquele exato momento veio uma nota tão forte no meu espírito. O Espírito Santo me direcionando para ir meditar no livro de Judas. E na hora que eu estava meditando naquele livro, o Espírito Santo me direcionou até Judas, no versículo 20. E uma nota muito forte veio no meu espírito. E a nota que veio foi um alarme, um alerta. Basicamente o Espírito Santo dizendo que no final dos tempos é necessário que nós estejamos tão ligados no reino do Espírito para que nós não sejamos enganados. Isso começou a fervilhar tão grande, tão forte dentro do meu espírito, que quando eu recebi o convite para vir ministrar aqui, buscando a direção de Deus, para saber o que eu viria ministrar, o Espírito Santo falou muito forte comigo para compartilhar sobre firmeza doutrinária. Sabe, uma das aulas que eu ministro no Rema é exatamente doutrinas básicas. E espero que você hoje, você possa receber debaixo de uma unção de ensino, que é o ofício do qual eu tenho, que o Senhor me agraciou, que você possa tocar e entender aquilo que nós vamos falar nessa noite, amém? A palavra do Senhor nos diz, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Judas, no capítulo 1, no verso 3. A palavra do Senhor diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé,
que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja, Judas, ele estava inclinado a escrever sobre salvação. Ele estava inclinado a respeito do plano de salvação e esclarecer o que significava a salvação num plano comum. Não que o plano comum seria preterindo a salvação, não é isso. Mas ele tinha uma urgência, uma necessidade disso. Mas chega um determinado momento que o Espírito Santo fala para ele: ei, é necessário que você interrompa esse teu raciocínio e você escreva a respeito do que há de acontecer mais para frente nos últimos tempos. E dizem os historiadores, dizem os teólogos, que, na verdade, o que estava acontecendo é que tanto Paulo, como Pedro, como João e Judas, eles escrevem as suas cartas, na verdade, condenando uma invasão que estava acontecendo dentro do corpo de Cristo. Estava acontecendo uma invasão de tal forma que a doutrina estava sendo corrompida. Então, o que Judas ele está falando aqui é: olha, veio uma urgência no meu espírito a respeito de eu escrever a respeito do batalhar diligentemente pela fé. Sim, é verdade que Paulo, ele diz a Timóteo para que Timóteo combata o bom combate, o combate da fé. Mas quando Paulo está falando sobre o combate da fé, ele está falando sobre você perseverar e você se manter de tal forma que você receba a coroa da vida. Mas o que Judas está falando aqui, está falando a respeito da doutrina. Ele está falando: olha, eu estou discernindo no meu espírito que uma leva que ele vai designar como homens ímpios estão entrando no contexto do corpo de Cristo para corromper a doutrina, para corromper a sã doutrina. Então, eu tenho para mim uma nota que eu preciso escrever a vocês, para que vocês batalhem. Eu não estou falando de batalha espiritual. Você que é do Verbo da Vida, você sabe que nós não temos essa visão, não faz parte. Nós sabemos que sim, o mundo jaz no maligno, nós sabemos sim que no mundo teremos aflição, mas a palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós caminhamos em triunfo, amém? Nós sabemos que Cristo, ele desfez as obras do diabo, amém? Nós sabemos que nós fazemos parte de uma igreja triunfante, amém? Mas nós também temos que ter o equilíbrio para saber que quando Judas ele está estabelecendo isso, é necessário que nós nos posicionemos frente àquilo que está entrando no contexto da igreja, no contexto do corpo de Cristo. Então Judas, ele está se levantando dizendo: olha, é necessário que eu escreva a vocês e os exorte. A palavra exortar significa chamar para perto. Sabe, exortar significa eu trazer para perto, e isso é amor. Porque na medida que eu chamo para perto uma ovelha, quando eu chamo para perto aquela pessoa, eu estou trazendo um cuidado. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele diz assim: não vos canso de escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas que nós começarmos desde Jesus, nós vamos ver que Jesus já havia dito que depois da sua morte e ressurreição, haveria o ingresso de pessoas para corromper. Diga, corromper. Mateus capítulo 7, no verso 15 a 16, o próprio Cristo está falando: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Jesus está falando que haveria no meio do povo, no meio do corpo, que no meio do corpo de Cristo, os falsos profetas entrariam. Em Provérbios de Salomão vai dizer que não havendo profecia,
o povo se corrompe. Mas se eu também veicular uma profecia falsa, eu mudo toda a tua trajetória. Então veja que Cristo ele está falando, cuidado com os falsos profetas. Nós temos um livro do irmão Reagan, que ele fala como nós devemos julgar a profecia. Sabe, nós não devemos abraçar qualquer profecia de qualquer forma. Eu me lembro que quando nós estávamos fazendo a prospecção dos alunos para a escola de ministros, um determinado aluno vira para mim e fala, porque um determinado irmão me entregou uma palavra falando que ainda não é tempo para que eu vá estudar. E eu falei, rapaz, eu vou te dar pelo menos alguns versículos que não corroboram com isso. O primeiro deles é, que é da vontade de Deus, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Começando por aqui. Você consegue entender que o próprio Cristo ele está alertando a sua igreja que poderia haver uma contaminação dentro do corpo? E ele está falando uma característica, ele está dizendo, olha, eles entrarão e eles se apresentarão como ovelhas. Amém? O apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai dizer assim, apóstolo Pedro, perdão, eu sei que depois da minha partida, apóstolo Paulo, perdão, eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Veja o que ele está falando. Ele está trazendo uma palavra que homens entrarão no meio do rebanho e farão de outras pessoas discípulos. E eles serão como lobos vorazes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, sabe, amados, quantos sabem que nós já estamos nos últimos tempos? A minha esposa, outro dia ela teve um sonho. E ela sonhava que na hora do almoço, ela estava andando no Anhangabaú. E ela via do lado dela uma escadaria que ia até o céu. E ela deixava a sua mochila e ela subia por essa escada. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu tenho ouvido nesses últimos tempos tantos sonhos de pessoas falando sobre o arrebatamento. Nós estamos vivendo o último tempo. Nós estamos vivendo dessa forma. O apóstolo Paulo fala, desperta, ó tu que dormes. Ele está trazendo um alerta para a igreja, dizendo, desperta a igreja. Desperta a igreja. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos desprezar os ardis de Satanás. E Paulo continua. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Você consegue entender a profundidade disso? Sabe, se eu te der um ensino, a palavra diz que o maior peso virá sobre os mestres. O julgamento começará pela igreja, mas o maior peso virá sobre os mestres. Porque se eu te ensinar uma doutrina errada, e eu costumo, na aula que eu dou sobre doutrinas básicas, o primeiro slide da minha matéria é a Torre de Pisa. A Torre de Pisa, ela não tem um bom fundamento, então ela se inclinou. O propósito da Torre de Pisa era para que na sua ponta tivesse um sino a tocar. Só que por conta de um mau fundamento, ela perdeu o seu propósito. Sabe, você pode ter um mau fundamento e você estar crescendo, mas você não vai atingir o potencial que Deus tem para você. Mas nós estamos falando aqui sobre salvação, não estou falando sobre você alcançar o seu propósito. Talvez eu esteja falando sobre você alcançar a soberana vocação, isso sim.
Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele está falando, olha, esses homens, eles vão entrar e eles vão começar a trazer palavras, espíritos de engano, ensino de demônios, pela hipocrisia, eles vão começar a trazer ensinos para dentro do contexto de igreja. Paulo, ele continua em 2 Timóteo 3, 1 a 7, e ele continua dizendo, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Ei, vocês estão vendo acontecer tudo isso no dia de hoje? Mas o apóstolo Paulo, ele não para por aqui, ele fala, implacáveis, dominadores, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, infautos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Piedade no original significa reverência. Tendo uma forma de um temor a Deus, mas não existe esse temor a Deus. E eles penetram, ele fala assim, foge deles, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Paulo, ele vai continuar no capítulo 3 dizendo, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Mas pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de vitória. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou trazendo para você uma palavra que é um remédio. Eu estou trazendo para você uma palavra que é uma vacina. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, do que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sabe, a minha esposa, ela é líder do departamento infantil, e tem uma musiquinha lá, que diz, cuidado olhinho com o que vê, cuidado, ouvidinho com o que ouve. Então, o que nós estamos emprestando os nossos olhos, os nossos ouvidos? Tem um irmãozinho na nossa igreja lá, que ele cola em mim, e ele começa a me sabatinar de perguntas, uma atrás da outra. E ele começa, e outro dia ele virou para mim, me entregou o vídeo, ele falou, pastor, olha que pregação maravilhosa, você pode assistir? Imagina uma macarronada. O meu pai, ele é das antigas, e ele gosta de pôr arroz, feijão, macarrão, bife, ele faz tudo aquele miscelâneo ali, que só o sangue do cordeiro, amém? No topo vem aquele torresmo, para dar aquele saborzinho. Eu sei que eu vou assistir essa ministração, e aí, falava mais ou menos sobre fé, eu falei, amém. Só que agora você vai ter que ler 2 livros, e dei os 2 livros para ele. Mandei 2 ministrações do pastor Eliezer Rodrigues, e falei, nós só vamos falar depois que você assistir tudo isso. Ele falou, que isso, pastor? Eu falei assim, já que você começou a brincadeira, nós vamos terminar. E quando ele começa a ler, ele falou assim, já entendi. Sabe, amados, uma doutrina errada, uma profecia errada, pode fazer com que você perca o rumo e o teu propósito em Deus. E nós estamos falando sobre os últimos tempos. O apóstolo Pedro, ele vai dizer, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está falando do passado, assim também haverá entre vós, futuro, vós, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Ei, não vai ser claro. Você não vai ver Satanás aqui na tua frente com chifre vermelho, com rabo e com tridente. Não, vai ser dissimulado. Eu gostei algo que eu ouvi hoje, enquanto eu estava lá na casa do Caio e da Fernanda. Sabe, é como um filete que vai escoando, que você nem se dá conta, e ele começa a penetrar. E quando você vai ver, já fez uma poça. E aquela infiltração, ela começa a comprometer toda a estrutura. O apóstolo Pedro, ele continua. Heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas. Ei, esse filete vai começar a comprometer. Sabe de uma coisa, como diz o meu pastor, o amor de muitos esfriarão, mas o meu não precisa esfriar.
A fé do muitos esfriarão, mas a minha não precisa esfriar. A tua também não precisa. Então, do que você deve guardar, guarda o seu coração. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Pode ter uma aparência de ser coisa boa. Sabe de uma coisa? Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim: transformai-vos, pois, a vossa mente, de forma a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 3, no verso 6, diz que Eva olhou para o fruto e viu que ele era bom, que ele era agradável e ele era desejável. Sabe por quê? Porque perfeito só o que vem do Altíssimo. E Satanás, ele engendrou a mente e ele fez um trabalho em cima de Eva para que Eva, através de uma palavra errada, viesse te sair dos propósitos de Deus. Não é novo o que Satanás está fazendo. Só que você precisa entender, como diz lá em Apocalipse, ele sabe que lhe falta pouco tempo e por isso ele agora está indo atrás dos filhos. Por isso que Judas, ele está falando: ei, você precisa batalhar pela tua fé. Você precisa batalhar pela doutrina pela qual você está fincada. Você precisa. Existe um ministro da nossa casa, Marcelo Saraiva, não sei quantos vocês conhecem. Ele dá aula sobre ministério prático, ele fala algo que para mim é tremendo. Ele fala assim: o problema não é você ter uma pessoa que está 50% na doutrina e 50% fora. Porque os 50% fora você logo descobre. O problema é quando você tem uma pessoa que está 90% na doutrina e 10% fora. Firmeza doutrinária. O que a palavra da fé está fazendo em você? Se eu virar para você aqui hoje e falar: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Porque essa enfermidade que você está passando, é porque Deus quer que você se torne uma pessoa melhor. Você recebe essa palavra? Pois é, mas tem muitos que pregam sobre isso. Firmeza doutrinária. Nós precisamos estar tão enrijecidos em relação à doutrina, que se alguém vier trazer uma doutrina errada, você imediatamente vai refutar. Amém? Isso é segurança para vós. Isso é segurança para vós. Quando Paulo está falando a esse respeito, sabe, amados, talvez você esteja ouvindo e falando: rapaz, mas isso é tanta... isso aí eu sei. Minha esposa, lá na nossa igreja, lá em Vila Leopoldina, nós temos por prática, toda a música do louvor passa por uma comissão. E a líder do louvor fica desesperada, porque passa por mim, passa pelo Samico. O único que é mais bonzinho lá é o Bruno. A irmã outro dia virou para mim e falou assim: mas desse jeito, nós não vamos cantar mais nenhuma música. Eu falei: começa a cantar harpa, tá tudo bem. E a minha esposa agora, quando ela entra no carro, a gente começa a ouvir uma canção, ela olha para mim e fala: e essa música aí? Eu falo: não, essa aqui eu não estou analisando. Aí outro dia ela colocou uma música, ela falou: essa daqui não dá, né? Eu falei assim: tá vendo? Não fosse vós que falaste, foi o Espírito que revelaste, amém? Sabe, amados, às vezes a gente estamos cantando música que nós nem estamos com a base bíblica daquilo. O apóstolo Pedro, ele continua dizendo: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da vinda? Porque desde os pais dormiram, sabe? Existem pessoas que vão chegar hoje dizendo o seguinte: ei, é balela esse negócio que Jesus vai voltar. Paulo vai dizer: ei, se isso é uma balela, é vã a nossa fé. Mas sabe de uma coisa? Jesus vai voltar e Ele está voltando. Os sinais estão apontando para a volta de Jesus. Então nós não podemos fraquejar na fé. Nós precisamos pegar essa doutrina. Sabe como diz o profeta Jeremias: comi a tua palavra e me foi mel para os lábios. É disso que nós temos falado. Sabe, amados, vocês, assim como eu, nós estamos num ministério sério, num ministério que zela pela doutrina. Nós zelamos pela palavra da fé, para que você, como dizem Provérbios, cresça como a luz de aurora, brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O nosso interesse é que você cresça, que você seja promovido, para que você avance, mas debaixo de uma palavra sadia, debaixo de um equilíbrio.
Sabe, amados, eu poderia aqui virar para você e começar a falar sobre Golias, coisa maravilhosa, você sairia daqui aleluiado. Mas sabe de uma coisa, no dia de amanhã, você vai chegar no teu trabalho, você vai pegar aquele teu chefe, e o teu chefe vai ser carne de pescoço com você, e você vai falar, cadê meu Golias? Talvez você vai querer pegar uma pedra e jogar na cabeça dele, e aí você vai lembrar, melhor não. Mas se você estiver firme na doutrina, você vai se lembrar, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum me sucederá, porque tu estás comigo. Eu preciso entender o caráter de Deus. Daniel 11, verso 32 diz, porque eu conheço o meu Deus, eu faço proezas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando eu estou debaixo de uma doutrina firme, de uma doutrina forte. Mas sabe, Satanás, nós não podemos desprezar os ardis de Satanás. Ele está infiltrando-se. Você está comigo? O apóstolo João, você está percebendo que eu estou passando por todos os homens que falaram sobre os últimos tempos? Você está entendendo que eu estou passando para você para dizer, não foi só Judas que falou, mas todos aqueles que tiveram discernimento a respeito dos últimos tempos, ele está alertando, ei igreja, vai acontecer, mas não precisa acontecer comigo e com você. Porque eu e você não somos daqueles que apostatarão da fé. Porque eu e você não somos daqueles que retrocederão. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não se compraz naqueles que se retrocedem, mas naqueles que avançam. E você e eu somos daqueles que avançam. O apóstolo João diz, filhinhos meus, já é a última hora. Veja, ele está falando, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Ele está falando que tem muitos anticristos. Anticristo significa aquele que é contrário à unção. É aquele que resiste à unção. É aquele que resiste, aquele que pelo qual você foi chamado para operar e fluir. Você acha que é natural nós levarmos 10 alunos para dentro de uma fundação casa e 18 jovens aceitarem a Cristo numa única manhã? Você acha que o diabo está tranquilinho lá, falando, perdi essa oportunidade? Não, porque a igreja está avançando. E porque a igreja está avançando, ele sabe, porque existe uma palavra dizendo que lhe falta pouco tempo, e é por isso que ele foi contra os filhos. Mas eu e você precisamos ter a firmeza. E o apóstolo João continua, eles sairão do nosso meio, entretanto, não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós, diga eu, possuo a unção que vem do santo. Sabe, quando o João está falando sobre isso, ele está falando a respeito de que eu e você temos o discernimento espiritual apropriado para saber, isso que está sendo dito não procede de Deus. Isso que está sendo dito não procede de Deus. Isso que está sendo dito não procede de Deus. Agora você entende o que Judas ele está falando sobre o combate, a batalha da fé? Ele não está falando sobre simplesmente eu e você estarmos estruturados falando sobre salvação. É uma consequência. Ele está falando, na verdade, o seguinte, presta atenção numa coisa, a doutrina está correndo perigo. Mas eu e você somos os guardiões da doutrina. Eu e você somos os guardiões da doutrina. Em Tito, capítulo 2, diz assim, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, e a sã doutrina é Cristo, a esperança da glória. Você está entendendo o que eu estou falando? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aleluia. Você está entendendo, amados? Deixa eu te falar, eu gostei demais desse exemplo que a Fernanda me deu, desse filete, como um líquido que é imperceptível, e ele está entrando de uma forma sorrateira. Sabe por quê, amados? Olha o que a Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 14,
escrevo-te estas coisas, esperando ir ver contigo, para que, se eu tardar, fique ciente de que, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Você não entendeu, senão você estava mais aleluiado. Porque o que ele está falando aqui é o seguinte, que eu e você somos os detentores da verdade. Porque não é a igreja esse prédio, a igreja sou eu e você. Nós somos os detentores da verdade. Aí você vai entender por que Cristo fala, Pedro, sobre essa verdade edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. A palavra prevalecer aqui, eu quero que você tenha essa visão, preste atenção nisso. Amém? Preste atenção nisso. Sabe a tropa de choque? Quando eu amo essa cena. A tropa de choque, ela está com o seu escudo embraçado e ela começa a bater, e bater, e bater. Você vê a tropa de choque, os bandidos vindo, a violência vindo e eles recuando? Não, eles vão avançando. E eles vão avançando. A palavra aqui, que as portas do inferno não vão prevalecer, significa a igreja vai avançar e o inferno tem que recuar. Isso acontece porque eu e você somos o baluarte da verdade. Mas não para por aí, pera. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você sabe por que o inferno não avançou ainda? Você sabe por que o inferno não avançou ainda? Paulo vai dizer, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém o ministério da iniquidade para avançar? Diga, eu. Você não entendeu. O inferno só não avança porque a igreja ainda está aqui. Mas haverá o dia em que nos ares, nos altos ares, ele virá e nos buscará, e a igreja será arrebatada. E aí, meu amigo, aí azedou o pé do frango. Aí não tem mais jeito. Você entende por que é necessário que exista tudo isso que está acontecendo? Porque, amados, preste atenção nisso. A igreja, a doutrina sendo enfraquecida, a nossa mente vai ser tão cauterizada. Eu estava assistindo outro dia uma ministração do Bill Johnson, e ele falou algo que mexeu muito comigo. Ele disse assim, você percebeu que muitas vezes você está assistindo um filme, e lá começa a trazer algumas mensagens para você. Então você pega uma mulher beijando outra mulher, um homem beijando outro homem, uma acariciando e tudo mais. E o que para nós era para ser algo para refutarmos, aquilo começa a mexer na nossa mente. E aquilo que era não natural passa a ser natural. Uma doutrina sendo estabelecida para que eu e você comecemos a aceitar aquilo que Deus reprova. Isso em todas as áreas. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia diz para nós darmos a palmada. A Bíblia diz para nós usarmos a vara. A Bíblia diz, e nós começamos a olhar e falar assim, não faz isso com o menino. Coitado da criança, não podemos fazer isso. Ei, nós estamos deixando de aplicar aquilo que a Bíblia diz. E nós estamos cauterizando a nossa mente. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque lá em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele nos dá uma direção a respeito de como nós devemos nos portar. O apóstolo Paulo vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais. Ei, como você está andando? Você sabe que associações podem te promover ou podem também te fazer retardar? Cuidado com quem você tem se associado. Cuidado com quem você tem caminhado. Mas eu gosto tanto dele. Ei, deixa eu te fazer aqui um testemunho. Eu trabalho numa empresa, eu tenho um cara que eu tenho um carinho muito grande. Só que é um cara extremamente murmurador. Um determinado dia eu comecei a perceber que eu estava murmurando tal como ele. Ei, tinha alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que eu tenho que ser o sal da terra. E eu estava sendo salgado por ele. E aí eu tive que me desassociar.
O apóstolo Paulo, ele vai falar lá em Filipenses capítulo 4, porque vós se associaram comigo. Nós precisamos saber com quem nós temos nos associado. E Paulo continua, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele dá a dica como. E ele fala, não vos embriagueis com vinho. Ei, ele está falando, não se distraia. Não se distraia. Não fique despercebido das coisas que estão acontecendo. Luciano Subirá esteve lá na nossa igreja ministrando outro dia, e ele falou sobre aquele texto que diz sobre pisar o favo. Ele estava falando, às vezes nós estamos tão cheios na nossa alma, de tanto TikTok, de tanto Instagram, de tanta série de Netflix, de tanto, que quando você vai ler a Bíblia, você fala, já foi. Porque você agora está pisando o favo. Quando na verdade você tem que comer a palavra, porque ela é mel. Cuidado com as distrações. E aqui ele está falando de você se embriagar. Amém? Aí ele fala, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos, com cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus. Sabe essa palavra enchei-vos? No grego é um tempo verbal que nós não temos no português, chamado auristo, que significa algo que começou lá atrás, está fazendo hoje e vai perpetuar para a eternidade. Ou seja, enchei-vos, eu não vou fazer essa bagunça aqui, mas seria se nós colocarmos a água, ela começasse a transbordar, e ela não vai parando e ela vai transbordando. Ei, é isso que eu e você temos que viver. Porque quando eu e você estamos cheios do Espírito, é impossível sermos enganados. Por isso que Judas, ele vai dizer no verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam libertinagem a graça de nosso Deus. Ei, existe agora uma doutrina chamada hipergraça. Vem do jeito que você está, meu irmão, está tudo bem. Jesus, ele te aceita do jeito que você é. Mas o Evangelho vai mostrar que você não vai permanecer desse jeito. Porque você vai se tornar uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo vai se fazer novo na sua vida. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, as pessoas não podem me julgar, só Deus pode me julgar. E eu falei, você acha isso bom? A Bíblia mostra de 2 julgamentos. A Bíblia mostra o tribunal de Cristo, onde eu e você que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, estaremos lá para receber o nosso galardão. E ele fala de um segundo, que é o trono branco, onde você vai ser levado para o inferno. Sério mesmo que você quer ser julgado por Deus? Acho que é melhor você ficar aqui. Porque o próprio Cristo, ele disse, se eu vos julgo, eu julgo segundo a verdade. O meu padrão é a verdade. Sério mesmo que você quer ser julgado por Deus? Ainda estou te dando uma chance. Eles vêm para deturpar o conceito de graça. Eles deturpam o conceito da graça. Sabe, se você veio para o Evangelho, você não vai ser a mesma criatura. As coisas velhas vão ter que ser deixadas para trás. O próprio Paulo, ele vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Ei, aquele que batia na sua esposa, não vai mais bater na sua esposa. Ei, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você está entendendo isso? E aí ele diz assim, e negam nosso único soberano Senhor. Eles negam a soberania de Deus.
Você consegue imaginar isso? O nível de rebelião que está sendo instalado, a tal ponto desse homem falar: ei, Deus não é tão soberano assim não. Verso 17 diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos, os quais diziam que no último tempo haverá escarnecedores andando nas suas íntimas paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Eles vão entrar na igreja para causar divisões, separações, cisões. Amados, olha que nós estamos falando nessa noite do que você deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Veja, o que Judas ele está estabelecendo aqui, nesse primeiro período, são 4. Eles transformam, corrompem a libertinagem em graça, negam a soberania de Deus, corrompem o corpo de Cristo, desprezam, rejeitam a autoridade e o governo. Eu passei por uma situação, umas 3 semanas atrás, na escola de ministros. Um aluno, que em teoria, já está sendo levantado para ministro. Ele vira para a secretária nossa. E ele diz assim: eu não concordo com o regulamento. Quero falar com a diretoria. Vai falar com a minha vice-diretora. Minha vice-diretora fica 1 hora com ele. E ele fala: eu não concordo. Vou falar com o diretor, veio falar comigo. Ele vira para mim e fala assim: não quero mais falar com você, quero saber quem é acima de você. Eu falo: você se lascou. Acho bom você começar a orar, porque acima de mim só Deus. Ele não para por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós hoje estamos vivendo algo onde os nossos jovens estão disputando a autoridade, desprezando a autoridade de pais, disputando a autoridade de pessoas que foram delegadas por Deus. E hoje está sendo inculcado isso nos nossos jovens. A Bíblia vai continuar dizendo: eles são difamadores, eles são zombadores. Sabe, amados, a partir desse momento aqui, o que eu e você precisamos entender é a forma como nós vamos lidar com aquilo que está sendo ministrado e a informação que está chegando até você. Ei, irmão, isso que você está falando não procede de Deus, não. Ei, essa conduta não procede de Deus, não. Um ministro outro dia lá na escola de ministros começou a dar um problema para nós. Levantou a voz para a vice-diretora. Só bênção, amém, amados? Aleluia. Como diz o nosso coordenador lá de Campina Grande, eu estou sendo esticado. Eu falei: rapaz, já estou quase 3 metros. E aí esse irmão, ele vira e fala assim para a vice-diretora: eu não quero mais falar com você, eu quero saber quem é que manda aqui. E ele não viu que eu estava colocando paletó, eu viro e falo: pois não, pode falar comigo. Não, porque eu não concordo. Eu falo: primeiro, esse não é um padrão cristão. Eu não espero que o ministro tenha essa atitude. Segundo, o regulamento fala e você está desrespeitando o regulamento. E 3, o professor já está dando aula, vai para lá. Talvez para você soe arrogância. Mas o apóstolo Paulo, quando Pedro estava comendo com os gentios, quando ele vê os judeus, ele se levanta e vai embora. E diz a palavra que Paulo, resistindo à face a Pedro, o exortou publicamente. No dia seguinte, esse aluno vem procurar a gente. Eu falo: certeza que ele vai pedir o desligamento. Mas Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Esse aluno senta na minha frente e fala: diretor, eu quero te pedir desculpa. Eu quero te pedir perdão. Porque a minha atitude de ontem não é uma atitude cristã. Você está entendendo como que o Espírito Santo funciona? Eu te dei 2 exemplos. A mesma situação e atitudes diferentes. Judas continua: ai daqueles porque prosseguiram pelo caminho de Caim e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Judas está falando sobre mais 3 comportamentos, porque o caminho de Caim, ele vai dizer a respeito de uma oportunidade de mudar de vida, uma correção, mas ela é
ela é rejeitada. A pessoa não quer aceitar aquela correção. Porque o próprio Deus falou o que para Caim? Caim, por que você está com esse semblante assim? Não é certo que... E aí ele fala, o pecado bate à tua porta. Onde está o teu irmão? Ele está falando sobre obediência, submissão e amor ao próximo. O falso mestre, ele vai entrar no nosso meio, simplesmente rejeitando autoridades. Então cuidado quando você começa a ver no vosso meio pessoas que se levantam contra autoridades. Pessoas que não se preocupam com o seu próximo. Isso é um problema dele. Mas ele também fala a respeito do erro de Balaão. Isso significa dizer que obreiros inescrupulosos mudam a mensagem para atrair os incautos. A motivação desses falsos obreiros é o lucro. Eles exploram o povo e querem arrancar até o último centavo. Eu uso dessa plataforma para conseguir benefício financeiro. Mas o apóstolo Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. A terceira coisa que ele fala é sobre a revolta de Corá. Os falsos mestres também se rebelam contra a autoridade dos apóstolos e se insurgiram contra ele e infiltraram-se no meio para causar confusão. Ei, síndrome de Absalão. Will, cara, Vila Leopoldina, cara. Pastor Paulo tá lá na Espanha, não tá nem vendo. Ô Laís, que trabalho maravilhoso que você está fazendo. Ei, roubando o coração dos irmãos. Cuidado com aquele que começa a te bajular, aquele que começa a te alisar e começa a falar, mas o pastor não me te deu atenção. Você viu que o pastor passou na tua frente, cumprimentou todo mundo na primeira fileira e não te cumprimentou, ele não gosta de você. Ah, mas também porque o Will comprou um carro zero. É por isso o pastor viu que ele foi promovido no seu trabalho. O dízimo dele é mais alto. E você está passando por isso. Ei, síndrome de Absalão, roubando o coração das ovelhas. Cuidado com esses. É isso que Judas está falando. Cuidado com esses. Do que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A palavra que estou trazendo para você hoje, sim, Cristo está voltando, isso é verdade. Ele está voltando, mas a forma como eu e você vamos nos posicionar é para guardar o nosso coração, guardar aquilo que nós sabemos como nosso precioso tesouro, como diz o apóstolo Paulo, eu já estou pronto para a libação. Ele está falando, ei, eu já estou numa posição onde eu já posso, ser entregue, colocado, porque ele se colocou como um animal que era colocado dentro do tabernáculo para ser limado e o sangue derramado. Ele está falando, eu já estou pronto para ser essa oferta, porque eu guardei o meu bom depósito. Eu guardei o meu bom depósito. Só que sabe, amados, Satanás não está brincando comigo e com você. Cuidado. Judas continua. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação. Ei, olha as dicas que Judas está dando, como esses homens entrarão no nosso meio. E nós estamos negligenciando isso. E nós estamos vendo a nossa doutrina sendo corrompida. Mas Paulo diz a Timóteo, pregue a sã doutrina. Pregue a sã doutrina. Porque quando ele fala sobre rochas submersas, eu quero que você tenha a imaginação a respeito do Titanic. Ninguém viu o que está por baixo. Sabe, ele está fazendo algo sorrateiro. Você está navegando, mas vem algo por debaixo para te frear, para que você venha naufragar. Ele vai falar a respeito de pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são exploradores, como diz lá em João capítulo 10. Sabe, eles são aqueles que virão contra você.
para te toscanear, tirar a sua pele. Sabe de uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor, não é porque eu sou ministro do Verbo da Vida, mas eu te falo uma coisa, nós temos pastores, ministros sérios nessa casa. Não é porque eu faço parte da diretoria da igreja. Preste atenção nisso que eu estou te falando, eu não estou colocando cargos aqui para você achar que eu estou me exaltando, mas é porque eu sei como funciona o bastidor desse ministério, e é um ministério sério. Nuvens sem águas impelidas pelos ventos. Isso significa dizer que quando o agricultor ele vê a nuvem, ele fala, vai chover, a minha semente vai produzir. Só que ele está falando o seguinte, essa nuvem ela não tem água. São aqueles que virão com uma expressão de te trazer um refrigério, mas você não recebe desse refrigério. Ele vem para te colocar peso. Eu estava sexta-feira, nós tivemos uma aula lá no CDP de Pinheiros. E é bem complicado você dar aula dentro do CDP, porque dependendo do sistema prisional como um todo, porque dependendo da palavra como você leva, aquela pessoa, aquele detento, ele pode ter dentro dele que você está colocando mais uma condenação sobre ele. Amém? E a minha preocupação era, amados, vocês já estão prestando a condenação daquilo que a sociedade lhe pede. Mas quero te dizer algo, aqui dentro, você é mais livre que muitos presos que estão lá fora. Preste atenção nisso. Se eu chegasse lá dentro do sistema prisional e falasse para eles, você semeou na carne, por isso que você está preso. A palavra do Senhor diz que eu sou chamado para boas novas. Eu não fui chamado para pôr peso. Eu fui chamado para tirar o peso. Você foi chamado para tirar o peso. Você foi chamado para libertar os cativos. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra dom no original é presente. Sabe, Deus deu presentes para vocês, para que eu e você cheguemos nesses lugares e nós venhamos a dar a essas pessoas o sossego, o refrigério. Vinde, pois, a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que tenho jugo leve. Você está entendendo o que eu estou falando? E ele vai falar sobre árvores em plena estação que não dão frutos. Elas estão mortas, elas estão desraigadas. Mostra-me os teus frutos. Se eu não me engano, foi John Wesley que certa vez ele falou, mostra-me os teus frutos. O problema é que nós não estamos indo atrás dos frutos. Nós estamos olhando a árvore frondosa. E quando Jesus ele viu aquela árvore frondosa, ele lançou uma palavra. Porque eu e você fomos chamados para dar frutos. Só que aquele que é o falso mestre, o falso profeta, ele não mostra frutos, porque ele não tem. E ele deturpa toda a doutrina. E ele continua dizendo, como ondas bravias que espumam, e as suas próprias sujidades. Ou seja, ele está dizendo, olha, esses homens ímpios, esses homens maus, eles são como um tsunami, eles vêm e parece que eles estão indo numa boa, mas eles vão lançar toda a sua sujeira para dentro da cidade. E você começa a ver a sujeira dentro do corpo de Cristo. Ei, mas a palavra do Senhor diz que o juízo começará pela casa. E já começou. Estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão. Judas está dizendo, ei, esses homens, eles vão guiar vocês por caminhos tortuosos, para que vocês sejam corrompidos. Por isso, amados, quando eu estava ali preparando aquele café, eu entendi de uma forma muito clara a respeito do modo ou do meio pelo qual nós hoje podemos discernir. Porque quando ele diz, vós porém amados, edificando-vos a vossa fé, a santíssima fé orando no Espírito. A palavra edificar aqui no
original grego, significa construir em cima de uma base. Amém? Então eu vou pegar a doutrina, eu vou preservar a doutrina, e sobre ela eu vou orar. A W. Tozer, certa vez, foi perguntado o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra? E a resposta dele é, o pássaro, para ele, qual lhe importa mais, a asa direita ou a esquerda? Em Hebreus vai dizer que não se lhe aproveitou a palavra porque não foi misturada com fé. Ei, é tempo de nós misturarmos a palavra com fé e nós sermos operantes praticantes da palavra. E para a gente terminar, em 1 Coríntios capítulo 14, ele vai dizer, pois quem fala em outras línguas não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. O que fala em outras línguas edifica-se a si mesmo. Essa palavra edificar, no grego, significa oikodomeu. E aqui é diferente daquela palavra de Judas, capítulo 1, verso 20. Porque a palavra de Judas, ele vai dizer, aqui eu estou pondo um fundamento. Então eu tenho a santíssima fé, que é a doutrina, e agora eu estou orando, estou sobre ela, edificando a minha fé. Só que lá em Coríntios, Paulo está dizendo, oikodomeu. Só o sangue do cordeiro aqui, amém, amados? Oikodomeu, que significa fortalecimento. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou fortalecendo o meu homem interior. Quando eu oro em outras línguas, a santíssima fé, a doutrina está sendo fundamentada. Quando eu oro em outras línguas, Paulo vai continuar dizendo que quando eu oro em outras línguas, em espírito me fala mistérios. E a palavra mistério no grego significa mysterion, que é segredos divinos que se tornam revelados. Ou seja, na medida que nós oramos em outras línguas, o Pai e Filho estabelecem um vínculo de comunhão tão íntimos que segredos divinos são revelados pelo Pai ao Filho. Quem é filho aqui? E aí eu entendi algo. Que eu e você temos que permanecer firmes na sã doutrina. Nós temos que ter, de forma muito clara, o discernimento espiritual a respeito desses que já estão entrando. Não sou eu que estou falando. Talvez você vai falar, está amarrado. Amados, é o que a palavra diz. Isso já está acontecendo e vai acontecer. Só que sabe de uma coisa, Jesus ele veio buscar a sua noiva. E o apóstolo Paulo ele fala em Tessalonicenses, fale essas coisas, consolai-vos mutuamente. Sabe, amados, eu quero desafiar vocês, que a partir de hoje, vocês busquem no Espírito, ter o discernimento espiritual correto. Como eu disse para vocês, na nossa igreja nós temos a comissão das músicas, né? E a irmã virou para mim e falou assim, mas desse jeito nós não vamos cantar nada. Mas nós estamos orando em outras línguas, buscando discernimento de espírito. É isso que esse homem está falando. Sabe, a Bíblia diz que quando Paulo pregava, na primeira fileira, tinha uns homens que ficavam checando nas escrituras, se aquilo que ele dizia estava correto. O povo de Bereia era chamado de nobres. Ei, um homem que é nobre, ele olha e fala, isso que ele está falando está na doutrina. Isso que ele está falando está correto. Isso que ele está falando está alinhado com a visão. Isso que ele está falando é o caráter de Deus. Isso que ele está falando é Cristo, a esperança da glória. E Deus é tão maravilhoso, que a palavra do Senhor diz, lá em João capítulo 14, importa que eu vá, para que o outro, o halos, alguém que tenha as mesmas características e atributos que eu tenha, venha habitar entre vocês. E de tal forma que ele venha guiá-los em toda a verdade. É o Espírito Santo que vai ser a nossa bússola. Ele vai nos guiar, vai nos direcionar, dizendo, ei, esse é o caminho, andai por ele. Você está entendendo? Talvez você não dê tanto valor às orações em línguas, mas eu posso te dizer uma coisa, elas funcionam. Eu digo isso para você,
Porque na medida que eu comecei a praticar as orações em outras línguas, como diz o meu pastor, o espírito discernidor começa a operar de tal forma, onde não é qualquer coisa que vem para os meus ouvidos. E você não pode emprestar os teus ouvidos a qualquer coisa que lhe é dito. Você pode se colocar em pé. Você foi abençoado. Pai, no nome de Jesus, esta é a tua palavra. Deus, a tua palavra diz, Senhor, no Salmo 147:15, que o Senhor enviou a sua palavra e ela vai correndo velozmente. Isaías capítulo 55 diz que ela não volta vazia, sem antes cumprir os seus efeitos e os seus propósitos. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque debaixo dessa unção de ensino, Senhor, é possível trazer, Senhor, uma palavra de alerta, um alarme, Senhor, para a igreja nos dias de hoje. Pai, eu oro, Senhor, para que haja a manifestação do Espírito discernidor. Sim, Pai, cada vez mais, de uma forma mais intensa, Senhor. Rubi andaremanai, rabassuki andaremanala basheni andaremanai, rabassuri andaremanala masheni andaremanai. Pai, aquele que não ora em outras línguas, Senhor, aquele que ainda não foi batizado em outras línguas, Senhor, em nome de Jesus, seja ativado agora o orar em outras línguas. Sim, Pai, porque a tua palavra diz a esse respeito, Senhor, o orar em outras línguas, Senhor, sendo ativados aqueles, Senhor, que já estavam desejosos. Pai, no nome de Jesus, Rubi andare manala masheni andare manai, rabassuri andare manala masheni andare manai, rabassuri andare manai, rabassuri andare manala masheni andare manai, rabassuri andare manala masheni andare manai, rabassuri andare manai. Vamos subir a intensidade desse rio. Rabassuri andare manala bashe, rumi andare manala bashu que andare manai. Sejam intensos nas orações em outras línguas. Rubi andare manala masheni andare manai, rabassuri andare manai. Sabe, amados, a palavra do Senhor diz que se houver interpretação, se há interpretação, a edificação, o fortalecimento é para a igreja. Mas se eu oro e não há interpretação, a edificação é para o corpo, é para mim. Amém? Você sendo fortalecido no seu homem interior. Aleluia. Eu quero agradecer pela oportunidade. Não caminha. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!